Eu queria ler com os queridos Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, texto sagrado nos diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem por sua vida, mas estende a sua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Jó estava sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Então, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Versículo 11. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o tenamita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita. Tinham combinado ir junto condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando os seus mantos, laçavam pó ao ar sobre a cabeça, sentando-se com ele no chão durante 7 dias, 7 noites, e ninguém disse uma só palavra, pois viram que a dor era muito grande. Glorioso Pai, nós oramos e clamamos que o Espírito do Senhor esteja a falar aos nossos corações, comunicar as verdades do Evangelho, da palavra, boa nova de salvação às nossas vidas. Deus, que falar sobre sofrimento possa nos trazer esperança, perseverança, e Deus, e sendo aprovados a sabermos que o Senhor está conosco. Abençoe-nos nessa noite, oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente gosta de ver uma realidade diferente da nossa. Eu acho isso interessante. Filmes, livros, ou qualquer um desses gêneros que trazem a gente uma imagem ou um cenário, uma cena muito maior ou esperançosa além daquilo que nós temos visto normalmente nas nossas vidas, são temas que nos atraem bastante aos olhos. Quando a gente fala sobre heróis ou filmes de ação, em que sempre tem alguém e aqueles efeitos que realizam fatos ou atitudes espetaculares. Eu, particularmente, sou um aficionado por filme chinês. Então, se você tiver alguns, pode me indicar. E por que eu gosto muito? Porque os personagens voam. Eu não sei como que eles fazem isso, mas eles pulam de um telhado para o outro com apenas um passo. E eu acho aquilo sensacional, como uma ideia de será que eu conseguiria um dia, no meu taekwondo, dar um passo assim e voar uns 20 metros para frente, sem que não fizesse ruído sequer algum? E a gente fica vislumbrado com esse tipo de realidade, não somente em filmes, mas em livros também. Diferente, eu acho, da realidade de novela, que mostra a tragédia da vida do jeito que ela é. E se for dorama, ainda mais. Eu não sou um dos fãs de dorama, porque se a gente quiser ver tragédia da vida, a gente simplesmente abre a janela das nossas portas e a gente começa a ver as lutas e as dificuldades que a gente enfrenta. E quando a gente para e começa a observar um pouco a realidade daquilo que nós temos aqui em Jó, é
é um evento de tragédia após tragédia, luta após luta, dificuldade após dificuldade. E eu ficava assim, puxa, tá bom, o que que a gente pode tirar de tudo isso para as nossas vidas? E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre como, o que que a gente pode aprender, o que que a gente precisa saber quando lê o capítulo 2 de Jó. E eu vou tentar me deter muito no capítulo 2, se bem que eu vou voltar um pouquinho no 1 e só lembrar alguma coisa daquilo que a gente vai ver para frente. Mas é como que a gente pode manter a nossa fidelidade a Deus nos momentos de sofrimento. É algo que eu aprendo com o Jó aqui. Jó, ele, tanto no capítulo 1 quanto agora no capítulo 2, diante da dor, da grande aflição, do tormento, da dificuldade gigantesca que assolou a sua vida, ele mantém-se fiel. Ele não blasfema contra Deus. Ele não pragueja contra o Senhor, mas ele o adora, ele o glorifica, ele o exalta. E eu fico a me perguntar, o que que esse homem tem? O que que ele tinha de tão diferente que o fazia, diante de uma situação tão atroz, manter-se fiel diante de Deus, à frente de uma calamidade tão horrível? A gente precisa lembrar um pouco sobre o que aconteceu com Jó. No primeiro capítulo, a gente ouviu essa mensagem do domingo passado. Jó era descrito como um dos homens, do homem mais importante do Oriente Médio ali. Ele era o mais rico, o mais respeitado diante de todas as pessoas. O texto mais para frente, nos capítulos, vai falar que quando ele chegava nas praças, os jovens saíam, os homens se levantavam para ele sentar. Ele, como um dos juízes mais importantes à porta, era ouvido sobre aquilo que ele tinha a dizer sobre as situações que as pessoas vinham consultar. Ele tinha um respeito especial, e não pelo que ele tinha, mas pelo que ele demonstrava ser em suas ações. A sabedoria que ele demonstrava. Jó era um homem excepcional em todas as coisas, como se ele tocasse e as suas mãos então vissem que as coisas iam se transformando. Deus o abençoava sobremaneira. Isso era notório e nítido. Até mesmo o diabo percebia isso, tanto que foi a primeira proposta que fez a Deus foi: tira dele tudo para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. E ele perde tudo. Começa com os seus bens, com os seus animais. E ele vem por mãos humanas, quando os saqueadores levam, por intervenção do próprio Deus, quando o fogo cai do céu. E ali também os seus filhos são tomados, quando um tornado vem e derruba as paredes, e todos os 10 filhos dele morrem. E ali então, os seus servos são levados, ficam apenas 4. Se a gente vai perceber, cada um dos que pastoreavam, eles vão dizendo o seguinte: só eu fiquei para vir trazer a notícia, só eu fiquei para vir trazer a notícia, só eu fiquei para vir trazer a notícia. E assim, 4 dos que estavam ali que levaram as notícias para Jó. Então ele rasga, lamenta, se prostra diante do Senhor em adoração. A expressão de Jó, ela mexe com o meu coração, porque eu fico a imaginar o que ele tinha para poder manter-se íntegro e fiel. E ele fala: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás aqui, com a autorização de Deus, leva tudo de Jó. Tudo. Tudo. E fica imaginando o coração desse homem. E a gente não sabe quanto tempo se passou do capítulo 1 para o capítulo 2. Mas Jó ainda em prantos, lamentando excessivamente ainda, creio, que a dor da perda dos seus filhos e de tudo quanto tinha, ele não se dá suficiente de dor e de sofrimento ali. E o texto diz que, mais uma vez, a cena se passa no céu. Satanás se apresenta junto com os anjos ao Senhor. E ali, mais uma vez, Deus apresenta Jó na cara de Satanás e diz: você viu meu servo Jó? Viu meu servo Jó? E aí chega então a segunda aprovação. Satanás diz para Deus: pele por pele. Pele por pele. Ele vai dar tudo para poder, pela sua vida. Mas agora toca nele. Toca na carne. Toca no osso. Toca nas juntas. Toca no corpo dele. Para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Deus, e a gente não entende às vezes por quê, né? Podia ter dado um basta, falado o seguinte: você já viu que ele é fiel. Vaza daqui e para de perturbar.
Mas é Deus mesmo quem expõe Jó na frente de Satanás e fala o seguinte: só não tira a vida dele. Só não tira a vida dele. Jó então agora tem a segunda provação. Todo o seu corpo é tomado por chagas, por feridas. E eu quero descrever aqui com o próprio livro de Jó, e aí eu vou pegar vários versículos para frente, de como que ele mesmo vai caracterizando essa enfermidade. No capítulo 2 ainda, ele diz que feridas inflamadas e úlceras. A gente vê isso no versículo 7. Coceira, porque ele usava caco para poder se coçar. Alteração degenerativa da pele e do rosto. Os seus amigos não o reconheceram quando eles estavam chegando perto dele. Perda do apetite, a gente vê no capítulo 3, versículo 24. Depressão ainda, no capítulo 3, versículos 24 e 25. Perda da força, capítulo 6, versículo 11. Vermes nos furúnculos. Ele estava sendo comido vivo. Úlcera, no capítulo 7 ainda. Dificuldade de respirar, capítulo 9. Escuridão nos seus olhos, ele não estava enxergando direito. Mau hálito, diz que a esposa dele não conseguia ficar perto por causa do hálito dele. Perda de peso. Dor contínua, ele não conseguia dormir por causa da dor que ele sentia. Inquietação. Ele sentado em cinzas, não conseguia ter uma posição adequada para poder ficar. Pele enegrecida. Ele era gangrenando ainda vivo. Necrosando, a pele dele estava escurecendo, necrosando ainda vivo. E os vermes comiam a carne necrosada. Descamação da sua pele e febre. Nos capítulos 30, essa última descrição. Esse é o cenário de Jó. Jó seria considerado aqui o milagre da medicina, pois depois de tudo isso ele não morria. E no registro dessa segunda aprovação, a gente vê que Jó mantém a sua fidelidade ao Senhor. Ele diz no versículo 10, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal? E diz o texto sagrado que em tudo Jó não pecou com seus lábios contra o Senhor. Então, a gente vê essa cena. O homem perde tudo. Seus bens, seus filhos, suas posses, seus servos, sua saúde. Não tem nada. Então, qual que é a questão de tudo isso? O que Jó tinha que fazia manter a fé mesmo depois de tudo isso que ele estava passando? O que eu e você então podemos aprender com ele para preservarmos a fé e quando o sofrimento vier? E esse que é o ponto que eu queria destacar aqui para os irmãos. O fato que a gente vê o cenário de calamidade de Jó, ele tem que ser muito claro para mim e para você e concreto, porque a gente não está falando se o sofrimento vier, mas é quando ele vier. A gente precisa estar preparado quando o sofrimento chegar para mantermos a nossa fidelidade a Deus. E presta atenção quando eu disser isso, porque eu e você estamos inseridos em um mundo cheio de problemas e dores. O pecado que tem destruído o mundo, ele dá para a gente a convicção de que nós vamos sofrer. Jesus fala para os seus discípulos que eles vão sofrer. Vocês estão no mundo cheio de aflição. Eu já venci o mundo, mas o mundo está no meio de aflição. Eu não oro e não rogo para que Deus, então, tire vocês do mundo, mas que livre vocês do maligno. Esse mundo, então, é consequência do pecado. Somos diariamente expostos a lutas, conflitos que nos testam e forjam para um caráter mais semelhante de Jesus. Jesus, então, a gente percebe ele o tempo todo falando, o Sermão de Monte, as bem-aventuranças vão mostrando que bem-aventurados são, resumidamente, os que sofrem. Aqueles que passam por dificuldade, por lutas, por aflições. E, então, quais seriam os motivos específicos que a gente pode observar do porquê o sofrimento existe?
a gente vê que o sofrimento em si também ele é consequência do pecado, e a gente observa que o sofrimento ele tem um aspecto de correção. Nós sofremos porque pecamos, e essa era uma perspectiva muito clara aqui no livro de Jó. Os amigos, quando vão falar com ele, tinham clara evidência da teologia da reciprocidade. Você fez mal, mal você vai receber. Você fez muito mal, você vai receber muito mal. Era tranquilo isso. E eu quero dizer para vocês que isso, mesmo que não seja uma realidade em Jó, e há um próprio testemunho de Deus aqui dizendo sobre uma perspectiva de que ele é reto, íntegro, justo e se aparta do mal, e que sem motivo Satanás incita Deus contra Jó, há uma questão do castigo ou do sofrimento punitivo para que haja então dentro do coração do indivíduo ali uma volta, um retorno, um entendimento a respeito da sua condição de pecado e dessa ideia de correção. O sofrimento tem um aspecto corretivo em si. O próprio livro de Hebreus fala se o Deus Pai, quem nós amamos, ele não corrige e admoesta os seus filhos. Se você está vivendo uma situação em que você não percebe no seu pecado a correção de Deus, veja que talvez você não seja filho. Então a gente tem essa perspectiva de correção do pecado. A gente vê também Jesus falando de que a correção ou o problema, o sofrimento em si, ele tem um objetivo que é manifestar a glória de Deus. Quando do cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus quem pecou? Seu pai, a mãe, para que ele nascesse assim? Não, foi para que manifestasse a glória de Deus. E eu entendo que essa é uma das características aqui que a gente vê em Jó também. E o último que eu queria destacar aqui também é um aspecto pedagógico. Deus tem nos ensinado e ele nos ensina e forja o nosso caráter a partir do sofrimento e das dores. O que é mais eficaz ou efetivo na nossa mudança de caráter e personalidade ou perspectiva? Momentos de bênção, alegria e sucesso ou um momento de dificuldade e dor? O que jamais mudou e você consegue perceber marcos específicos na sua história que mudaram a maneira como você se relacionava com Deus? É quando tudo vai bem ou quando algum problema acontece? Você percebe essa a oportunidade pedagógica que Deus utiliza do sofrimento para mudar e moldar o meu e o seu coração, para que a gente possa se voltar mais para Ele e o glorificar com maior intensidade? A gente tende a buscar mais a Deus quando a gente está vivendo alguma situação de dificuldade e luta. Então eu percebo um motivo pedagógico aqui para a gente poder fazer isso. E olha que interessante. Uma leitura de Jó, no capítulo 3, a gente poderia parar no capítulo 2, a gente poderia olhar o seguinte: puxa vida, o que Deus está fazendo com Jó? Alguns poderiam até mesmo, que não são cristãos, olharem e falarem com você: puxa, Rafa, eu li Jó outro dia e eu fiquei me questionando. Deus está torturando o homem sem motivo algum. Quando a gente lê, sabe o que é a nossa resposta para uma situação como essa? Isso é verdade. O versículo 3, ele nos diz exatamente isso. Quando Satanás está ali diante do Senhor, ele diz: você me incitou contra ele para destruí-lo sem motivo. Mesmo que os porquês para a gente não sejam evidentes, e o texto aqui de Jó, ele está trazendo para nós a ideia do aspecto da reciprocidade aqui mais uma vez. Ele fez alguma coisa e ele tem que pagar por isso. Deus tem uma perspectiva muito maior do que simplesmente causa e efeito quanto ao pecado. Mas quando a gente para e lê, o próprio texto está nos dizendo: Jó foi torturado, massacrado, moído, perdeu tudo, sem que ele tivesse feito nada para poder merecer isso. E pare e pense um pouquinho sobre a história das Escrituras, quando a gente observa Deus se manifestando em vários momentos, em diferentes lugares, com um público distinto. A gente vê Paulo sendo afligido por um espinho na carne e enviado por Satanás para o esbofetear. O povo de Israel ficou escravizado no Egito, na Babilônia, na Pérsia e pelo Império Romano. O povo de Deus. E aí a gente observa, Jó permaneceu fiel.
Em Israel, como nação, sempre havia os remanescentes, os quais não se curvavam e não abandonavam a fé. Paulo aprende que a graça era suficiente, assim ele pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por lutas, aflições, perseguições, por período de morte, por apedrejamento, esbofeteamento, chicotadas, mas no Senhor eu posso enfrentar todas essas coisas, porque Ele me fortalece. Perceba que o sofrimento é um tema que permeia todas as Escrituras e ele está passando por todas essas situações. Então, eu quero dizer para você, se você não enfrentou, não está enfrentando alguma situação em que você possa dizer: puxa Deus, por quê? Eu quero dizer que em algum momento isso pode acontecer na sua vida. E eu não acho que essa era a notícia que você gostaria de ouvir de mim essa noite. A tendência do tempo em que nós estamos vivendo é piorar. E a palavra de Deus nos diz que antes de Jesus voltar e o dia do Senhor chegar, as coisas se tornarão muito mais difíceis. Para nós cristãos ainda, muito mais. Então eu quero te dizer que isso vai acontecer e eu quero, nessa noite, pensar como eu e você podemos estar preparados para o momento do sofrimento e assim permanecermos diante do Senhor fiéis. Assim como Jó nos dá o exemplo, o testemunho de que ele permaneceu fiel diante do Senhor. E o que eu entendo que a gente precisa fazer? Eu entendo que a gente precisa sondar profundamente o nosso coração. Eu entendo que a gente precisa parar e olhar para dentro das nossas almas e compreender de verdade qual é o real motivo pelo qual eu e você servimos ao Senhor. Porque isso é determinante para dizer se eu ou você vamos permanecer fiéis ou não no momento da aflição. E o que eu estou querendo dizer aqui? Satanás apresenta diante do Senhor no céu duas situações pelas quais ele estava afirmando que Jó adorava a Deus. No primeiro capítulo ele diz: Jó te serve porque você o cerca de bênçãos. Ele estava dizendo ali de que Jó só serviria ao Senhor enquanto Deus abençoasse aquilo que ele fizesse, aonde ele colocasse as suas mãos, e então a prosperidade chegando, Jó se tornaria um homem fiel diante do Senhor. Leva tudo. E Satanás é envergonhado porque Jó permanece fiel. Não era por causa dos bens que Jó servia e adorava ao Senhor. Não era por causa daquilo que Deus dava, não era por causa dos tantos de filhos que era sinal de prosperidade que Jó tinha que fazia com que ele servisse ao Senhor. No segundo capítulo, então, Satanás diz o seguinte, está vendo? Ele dá tudo pela sua vida. Jó, então, é um cara que está muito mais preocupado com a sua vida. Ameaça a vida dele se ele não vai blasfemar na sua cara. Toca na saúde dele. Toca na vitalidade dele. Toca no coração dele. Toca nas suas emoções. Toca no corpo dele para ver se ele não vai virar as costas para você. Deus só não mata ele. E mais uma vez Jó permanece fiel diante do Senhor. E não era a saúde que fazia com que Jó então servia a Deus. Não era a sua própria vida que o levava a adorar o Senhor. Não era o que ele tinha, não era a sua família, não era a sua saúde que o levava a adorar a Deus. Jó tinha uma compreensão sobre o do porquê ele adorava a Deus. E ele o fazia porque ele sabia quem Deus era. E entenda que Jó, ele sabia quem Deus era ainda numa perspectiva muito míope, pequena, porque a gente vai percebendo no decorrer do livro que não chega no capítulo 42, ele diz a frase que a gente conhece muito, que é: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele tinha um tipo de conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus é aprofundado em uma dimensão que faz com que ele permanecesse ainda muito mais fiel. Muito mais fiel. Olha, o conhecimento que Jó conhecia de Deus deu condição para que ele soubesse quem Deus é. E nas afirmações que Jó faz no capítulo 1 e no capítulo 2, ele coloca e apresenta e entende Deus como o soberano de todas as coisas.
o Senhor, Criador dos céus e da terra. E ele entende que Deus é aquele que detém tanto o poder do bem quanto do mal. Ele entende que Deus é aquele que tem em suas mãos todas as coisas. Ele entende que Deus não deixa que nada aconteça sem o seu consentimento e vontade. Você percebe a compreensão que esse homem tinha de Deus? De como que ele se relacionava e ele se chegava então diante do Senhor. E ele o fazia sabendo que nada, nenhuma vírgula, nenhum sequer segundo. E como que Jesus expressa isso de uma maneira muito mais preciosa. A gente vê nos evangelhos, Jesus, um texto que é precioso para mim e caro, é Marcos capítulo 10, quando ele está falando, você teme a Beelzebú, a Satanás, a esses demônios? Não. Tema, na verdade, aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Eles não têm a condição e a capacidade de destruir a sua alma. E Jó, então, ele está falando de uma compreensão profunda a respeito de quem Deus é. Deus deu, ele diz no capítulo 1, Deus tomou. Ele diz no capítulo 2, recebemos de Deus o bem, porque não receberíamos de Deus também o mal. São a mesma expressão com palavras diferentes. Então, não era aquilo que ele poderia receber de bênçãos de Deus que o faria adorar, mas sim quem Deus realmente era. Um Deus todo-poderoso, que sustenta e governa a terra com a sua providência. É esse Deus. Quem era digno de uma verdadeira adoração, independente da circunstância, do sinal, da luta, da dor, da bênção, daquilo que pudesse vir. Ele é Deus. E isso era suficiente para Jó. E ele se relacionava com Deus de maneira a servir e o adorar. No capítulo 1, a gente observa como que era o relacionamento de Jó com Deus. Ele dizia, quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia os holocaustos segundo o número deles. Pois Jó pensava assim, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus, e em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Jó tinha um espírito de adorador. Jó tinha um coração de servo. Jó tinha a característica de alguém que ao Senhor sacrificava e prestava a ele culto continuamente, buscando a Deus santificar tanto a si mesmo quanto aos seus filhos. Se ele fazia isso para preservar a vida dos seus filhos e cuidar deles, eu entendo que ele o fazia também quanto a si mesmo. E ele adorava e buscava o Senhor no sentido de manter com ele esse relacionamento. Por causa de saber quem Deus é. E aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente. Você sabe quem Deus é? Quem Ele é? E eu quero fazer um alerta para a gente aqui. Jó não leu o livro de Jó. Apesar dele ter vivido toda essa história, não foi um dos conteúdos que eu acredito que ele teve em suas mãos para poder ler. E esse foi passado pela tradição oral. E há um dito aí entre os estudiosos de que Jó foi um dos livros que Moisés escreveu também. A gente não tem o autor declarado de quem escreveu Jó. Mas Jó não tinha as escrituras. Ele não tinha o Pentateuco, ele não tinha a lei. Jó é uma história que acontecia ali mais ou menos na mesma época de Abraão. E aí ele não tinha isso. E o que ele sabia de Deus? Foi aquilo que foi passado pela tradição oral desde Adão até chegar a ele. Ele ouvia as histórias de Deus, do relacionamento de Deus com o seu povo no jardim do Éden, que foi passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E aquilo que Jó sabia a respeito de Deus foi suficiente para ele manter a sua fidelidade e integridade diante da luta e da adversidade pela qual ele enfrentou, porque ele entendeu quem Deus era, quem Deus é. Agora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem a Bíblia na sua mão. Verdade revelada de Deus, aquilo que ele quis comunicar para mim e para você, como sendo suficiente para nos trazer motivos
mais do que suficientes para conhecer e saber quem Deus é. E assim como Jó, e ouvindo e lendo e sabendo do testemunho de vida deste homem de fé, também nutrir isso em nossos corações, e nos momentos de lutas e adversidades nós também permanecemos fiéis. Olha que maravilha é o testemunho de Deus a respeito de Jó. A gente entender um pouco sobre quem esse homem é. Quando Deus vai falar sobre Jó, gente, isso é fantástico. Olha, é Deus testemunhando a respeito de Jó. E sabe, o John Piper, quando ele fala sobre esse texto, ele escreveu algo sobre isso, ele faz uma comparação como se fosse assim, um dono de uma belíssima joalheria com joias preciosíssimas. Ele vê um bandido passando pela calçada e dando um rolê em volta da sua loja, e ele chama, o que você está fazendo por aqui? Não, eu só estava dando uma volta, dando uma admirada aí nas coisas que você fez. Tá? Aí ele falou assim, você viu aquele diamante que está lá na vitrine? Ele é o mais precioso que eu tenho. Vale bilhões de dólares. Você deu uma olhada nele? Vai lá, olha ele. É como se estivesse expondo exatamente a figura mais preciosa que ele tinha e mostrando na cara de Satanás para falar o seguinte, você não vai fazer nada, não? Eu quero te mostrar aqui que esse homem é fiel. E olha o testemunho que Deus dá a respeito de Jó. Primeira coisa que ele fala, não há ninguém na terra como ele. Jó era um personagem excepcional. Não havia um outro parâmetro de comparação. E quais são os motivos pelo qual Jó, então, é sem comparação? Não há ninguém parecido com ele. Por 2 vezes Deus fala isso. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. No capítulo 2 ele diz isso no versículo 3. Ele diz, Jó é íntegro. Jó é reto. Jó é temente a Deus. E Jó se desvia do mal. Olha as credenciais desse homem. Íntegro, ele é autêntico, verdadeiro, nada daquilo que ele está fazendo é por falsidade. É algo que vem do seu próprio coração. Ele é assim todo. Não é uma falsidade, um fingimento. Eu vou sacrificar aqui para ver se Deus dá uma amenizada nas coisas aí, né? Para ver quem faz, quem não faz. Ele não é como Caim, que o seu coração não estava dedicado para o sacrifício, assim como Abel está. Jó era um homem íntegro. Ele é reto. Ele buscava fazer aquilo que é certo o tempo todo. Imagina um homem de negócios como Jó, porque ele estava envolvido em muitos negócios. Camelos, mulas, ovelhas, rebanhos, servos para tudo quanto é lado. Se ele não fosse um homem reto nos seus negócios, Deus não estaria testemunhando a respeito disso aqui. Era um homem que fazia o que é certo. Temente a Deus. Qual é o princípio da sabedoria? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor, ele sabia quem Deus era. E talvez, e esse é o motivo pelo qual a gente percebe a sua integridade, a sua retidão. Ele se relacionava, como eu disse agora há pouco, com Deus pelos motivos certos. Ele entendia quem Deus era. Isso era motivo para ele se prostrar diante de terra quando percebesse a Deus ali nas coisas que ele estava fazendo. Hoje pela manhã a gente leu Isaías capítulo 6, falando sobre a visão do profeta Isaías, quando ele vê o trono de Deus, os serafins voando, e a expressão e o movimento de Isaías naquele momento é, ai de mim, eu vi Deus, eu vi a sua glória, eu sou um homem impuro, eu estou no meio de um povo impuro e eu vou morrer. Esse é um aspecto de temor de Deus, como eu disse, de Marcos 10. Tema aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. É ele quem nós devemos, diante de todas as outras coisas, ter um temor reverente, um medo reverente diante do Senhor, pelo quem ele é. E ele se desviava do mal. Ele buscava fazer aquilo que era certo, e a gente percebe aqui o desejo de reconciliar-se com o Senhor a partir dos sacrifícios de remissão de pecados que ele fazia dele junto com seus filhos também. Esse é o testemunho que Deus
dá a respeito de Jó, diante de Satanás. E agora eu queria que você pensasse na cena do céu, em que o Senhor fala aqui sobre esse encontro celestial, dessa assembleia dos anjos, e Satanás indo lá, e ele falava: você viu meu servo fulano de tal? Ele é justo. Você viu Beltrano? Ele é fiel. Enquanto tantas e tantas vezes eu e você temos sido esbofeteados aqui por coisas que a gente tem feito fielmente diante do Senhor, nós temos visto a sociedade praguejando contra a gente sobre a nossa integridade diante daquilo que a palavra de Deus afirma, sobre todos os tipos de temas e assuntos. Deus tem nos pego e escancarado na frente da cara de Satanás. Está vendo aqui? Esse povo que me adora, ele é fiel. Eu fico imaginando qual que é o testemunho que Deus tem dado a meu respeito. Será que a gente chega perto daquilo que Deus falou sobre Jó para Satanás? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, sabe? Porque enquanto a gente vê aqui a situação dos próprios amigos de Jó, depois dizendo: você fez muita besteira, Jó, eu tenho certeza. Você pecou em um patamar nunca antes imaginado. Porque o que você está sofrendo é assim, antes eu nunca vi nada acontecer desse jeito. Então, você fez um trem feio. Aí Deus pega Jó e fala assim para Satanás: ele é íntegro, ele é fiel, ele é reto, ele é justo, ele se desvia do mal. Você percebe que o que vale não é o testemunho que as pessoas estão dando de você, mas é o testemunho que Deus tem dado a seu respeito. Então, meu irmão, se você tem convicção de que Deus, pelo seu Santo Espírito, tem manifestado na sua vida uma convicção de que você é filho dele, tenha certeza que Deus tem testemunhado a seu respeito diante das hostes celestiais. Mas se você tem dúvida, hoje é um dia para você pensar com muito carinho a respeito de tudo isso. O texto continua discorrendo aqui, e depois de Jó ter sido afligido com toda aquela característica de doença terrível que eu fiz a descrição para vocês aqui, e entenda, se você já teve a oportunidade de ir no hospital e fazer visitas a alguns doentes, você percebe que a cena não é boa. Você sofre, você sente. Você se condói com aquela dor, com aquele sofrimento. E aí a gente chega no momento em que Jó, então todo ferido e machucado, raspando as feridas com um caco de telha, de um vaso, um pedaço de barro, talvez não seja o procedimento cirúrgico de limpeza mais adequado, mas ele precisava aliviar as suas dores de alguma forma. Ele sentado em cinzas, e perceba como que a cena e o cenário de Jó muda. Ele é um homem, como eu disse agora há pouco, respeitado pela cidade, pela comunidade, e ele, quando chegava, os jovens se levantavam, as pessoas davam lugar para ele sentar. Agora, por causa da doença dele, é muito provável que ele agora está fora da cidade. Assim como um leproso, ele foi expulso da cidade. E ele senta ali agora em um monte de cinza, de alguma forma, para poder passar aquelas cinzas também, ou no sinal de vergonha, para aliviar as suas dores. E raspava as feridas que coçavam com um caco de telha, uma ferramenta ali afiada que ele podia utilizar para poder tirar um pouco daquelas peles necrosadas que estavam no seu corpo. E ali então a gente tem um outro diálogo. O segundo diálogo que a gente tem nesse texto. O primeiro deles é entre Deus e Satanás, e a gente tem o segundo diálogo aqui, é com a mulher de Jó e ele. Interessante, né? Hoje é dia dos namorados, né? E o relacionamento, acho que da mulher de Jó aqui ficou bastante abalado por causa daquilo que eles estavam enfrentando. E a gente não pode fazer um juízo de valor negativo dessa mulher à primeira vista. E a gente precisa pensar algumas coisas a respeito dela. Ela também perdeu 10 filhos. Ela também perdeu tudo o que eles tinham. E pensa na situação social de uma mulher hebreia, no início ali
da história da humanidade. Ela sem bens e com o marido à beira da morte. A gente lembra de Ruth e Noemi. Elas voltaram sem nada, e se não fosse o Boaz se compadecer delas de alguma forma, elas teriam morrido de fome. Ninguém daria atenção sequer alguma àquela mulher depois que seu marido morresse. Então ela chega, a cena que está posta ali, eu falo o seguinte: já eu tô enrolada. O que vai ser de mim? Perdi meus filhos, que poderiam ser de alguma forma a minha herança, aqueles que me sustentariam, aqueles que cuidariam de mim, que seria a responsabilidade dos filhos, zelar pelos pais. Ela não tem mais essa segurança e garantia. Eu não tenho nada pela qual eu posso aqui trabalhar, vender, comercializar, ouvir o resgatador cuidar de mim. Não tenho nada. Então, ela não tem interesse, ninguém teria interesse nenhum nela. Ela vê o seu marido moribundo. A pior cena possível. O homem definhava a cada instante, a cada momento. Ela olha para ele e fala o seguinte: Jó, por quê? Jó, por que você está mantendo a sua integridade? Olha como é que diz o versículo, finalzinho do versículo 8. Versículo 9, na verdade. Você ainda conserva a sua integridade? Você ainda se mantém fiel? Você ainda está aí, mantendo o seu relacionamento com esse Deus que está fazendo isso com você? É isso mesmo que eu estou vendo? Amaldiçoa Deus e morre. Dá fim a esse sofrimento. Acaba com isso. Para! Chega de tanta dor. Por quê? Dá cabo nesse seu sofrimento de uma vez por todas. E eu fico a imaginar que no momento em que a esposa de Jó estava falando sobre esse momento, um sorriso é exposto na cara de Satanás. É agora. A única coisa que sobrou para ele é a mulher, né? Perdeu tudo. Só tem ela ali. E ela que seria a ajudadora idônea no momento de aflição, de dor, né? Que estaria lá com ele. E eu entendo que ela permaneceu durante essa trajetória ali, aí, de alguma forma, cuidando de Jó, tá? Como eu disse, ele faz o comentário em um dos versículos mais para frente que o hálito dele incomodava a esposa. Ele olha para aquela mulher e diz assim: não estou te reconhecendo. Essa não é você fala. Você está fora de si. Você está falando como uma desmiolada, uma louca. Você está afirmando algo da qual você não entende. Você fala, diz o versículo 10. Você fala como uma doida. Uma outra possível tradução, você fala sem discernimento. Você está falando como uma descrente. Acaso nós não temos recebido de Deus o bem? Porque nós também não receberíamos o mal? Ela estava imensamente aflita, tal qual Jó. A diferença é que ela estava vendo o marido dela morrer e só estava esperando o momento em que chegaria a vez dela de ter um outro tipo de aflição. E agora somaria a ela agora a perda do marido, uma viúva sem nada. Qual seria o rótulo que dariam para uma mulher assim? Dentro da mesma cultura e tendo a perspectiva daquilo que os amigos de Jó falaram para frente. Tal qual o seu marido Jó, você é uma amaldiçoada. Tal qual o seu marido Jó, sai daqui. Vai que isso pega. Então, a situação de aflição dela é como se ela estivesse falando de algo que fosse além da compreensão natural dela.
E ela pede para que Jó, então, termine a sua integridade, fidelidade e morra. E Jó faz uma afirmação aqui fantástica mais uma vez. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos dele também o mal? E como eu comentei, nós temos esses aspectos do porquê o sofrimento vem. Ele pode aparecer por causa de um castigo, para a gente ser admoestado, por causa do pecado, por causa da glória de Deus, para uma pedagogia, sermos instruídos pelo Senhor. E Deus utiliza essas situações. Uma distinção que eu quero fazer é que este mal aqui não é o mal moral, diretamente associado com o pecado, mas sim, eu estou falando das lutas e provações, como nós vemos o povo de Deus enfrentar e viver durante todos os registros das Escrituras e também a nossa própria existência, a existência dos nossos irmãos crentes do passado que sofreram, passaram por dificuldades, lutas, aflições, e a gente observa a integridade e fidelidade deles nesse momento. Então, mais uma vez, a gente percebe com a afirmação e resposta de Jó a vitória de Deus sobre Satanás no aspecto, você está vendo, meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal, não há ninguém na terra como ele. Deus, mais uma vez, dá o testemunho. E aí, não é por causa da sua saúde que Jó me servia, mas sim pelo que Deus é. E a gente chega agora na última parte desse texto, quando nós vemos os amigos de Jó chegando. A gente percebe uma mudança talvez de cenário. Puxa, agora as coisas vão melhorar. Aqueles que eram muito queridos dele vão chegar e consolar os amigos. E a cena é terrível e triste, porque eles se reúnem, vão juntos, e assim como eu comentei, Jó provavelmente fora da cidade, e eles se aproximando, não reconhecem quem que é aquele indivíduo sentado ali. E quando eles percebem que é Jó, eles se condoem, se desesperam com o sofrimento do seu amigo, rasgam as suas vestes, jogam pó para a terra em lamento, choram pranteando, e há uma cena aqui fantástica, da qual eu percebo que a gente pode aprender com esses amigos, que eles, transtornados, em silêncio, realizam um luto junto com Jó ali naquele momento. Há um hábito no meio da cultura dos hebreus que o luto é um tempo de 7 dias. E ali eles vendo a realidade, como diz o versículo 13, no finalzinho, que a dor dele era muito grande, a situação dele era tão terrível, eles durante 7 dias não falam nada. Não falam nada. E se a gente parasse aqui, a gente ia falar que esses amigos eram joia, né? Até a gente começar a partir da semana que vem ver o discurso. Mas o que a gente percebe? Mas estavam do lado dele lá, eles eram verdadeiros amigos de Jó? Eu entendo que sim, verdadeiros amigos, aqueles que vão lá, vão se compadecer de alguma forma, vão sofrer junto com eles, e estavam ali partilhando do luto deles. E na cultura lá, o enlutado era o primeiro a falar. E no capítulo 3, o primeiro discurso que nós vemos é do próprio Jó. Ele é o primeiro a falar, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele é o que está sofrendo, e ele está pranteando a sua própria morte, que está anunciada aí no cenário. Só tinha um desfecho, a morte de Jó. Só tinha esse desfecho ali previsto. Do jeito que ele estava, a expectativa última lá é que ele seria brevemente sepultado. E eles esperam então o enlutado falar, eles ficam ali, sofrem, condoem com o amigo deles. Sabe, a gente muitas vezes fica naquela expectativa de que eu tenho que levar alguma coisa, que eu tenho que dar conta de falar alguma coisa, de consolar a pessoa com alguma palavra, mas eu quero dizer que às vezes, somente estando ali, presente, faça-se presente, faça-se presente. Você vai ser alguém útil. Espere a pessoa falar, você vai ser alguém que vai estar à disposição de ouvir. A gente tende a querer dar muitas respostas para os sofrimentos dos outros. Sabe de uma coisa? Tem situações que não tem resposta nenhuma. Não tem. O que a gente vai dizer para uma situação dessa como Jó? Às vezes não tem explicação. Deus sabe por quê. A explicação que a gente
Ok, quando a gente entende, sonda, olha os nossos corações, percebe os motivos adequados pelo qual nós devemos nos relacionar com o Senhor, entendemos de verdade o porquê de tudo isso, saber quem Deus é e nos relacionamos com Ele pelos motivos certos, a gente passa então a entender que quando a gente sabe a condição do adorador, nós como adoradores, estaremos preparados para adorar a Deus pelo que Ele é realmente, não pelo que Ele pode nos dar ou nos tem dado. É fazer as coisas certas pelos motivos certos, na hora certa, no lugar certo, e pensar sobre o Senhor. A gente está vendo aqui uma cena lá no céu. E a cena que a gente observa no céu, Deus falando com Satanás na assembleia ali celestial, é de que as coisas estão sob o controle de Deus, e Jó sabia disso. Tudo está no controle de Deus. Quando Satanás se apresenta diante do Senhor, Deus diz para ele, vá lá e toca nos bens dele, mas não toca na vida dele. Ele só faz até onde Deus deixa. Até onde Deus diz para ir. Ele está limitado, acorrentado, preso e amordaçado. Deus, então ele utiliza Satanás como ferramenta, como instrumento. Olha o texto que a referência que eu falei do apóstolo Paulo, quando ele diz que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E isso é para que Paulo mantivesse a sua humildade. E ele pede 1, 2, 3 vezes e Deus fala, minha graça te basta, tá bom. Você vai continuar sofrendo isso. Satanás é limitado, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus sabe o que ele está fazendo. Você percebe isso? E o povo diz, né, que Deus escreve certo por linhas tortas para dizer que ele não é perfeito. Não, Deus é perfeito. Ele sabe o que ele está fazendo. Você entende isso? Não há um passo sequer que eu e você possamos dar sem que Deus diga, pode, vai, faz. E nesse processo, Deus utiliza as dificuldades, como eu disse, num quesito de pedagogia divina, onde todas as coisas cooperam. Não é alguma, todas as coisas cooperam para nos fazer mais parecidos com Cristo. E eu queria, assim, quem já fez academia, ou foi fazer algum exercício, ou teve alguma atividade física que você estava parado há algum tempo, foi fazer uma caminhada, nadar, carregou móveis para uma mudança, alguma coisa, você teve que fazer um esforço físico. Depois de um dia daquilo ali, você percebe músculos que você achava que não existiam. Não é verdade? Situações que você desconhecia do seu próprio corpo. Existem coisas no nosso corpo que às vezes ficam ocultas e escondidas. Principalmente se você vai com sede demais ao pote e fala o seguinte, eu consigo colocar 50 quilos aqui, né? Fazer. Aí o primeiro dia você faz, parece que vem uma força descomunal. No outro dia você não consegue nem mexer os braços. E você lembra que aquilo ali dói, né? Sabe, parecido com isso, eu quero dizer que o sofrimento ele tem a capacidade de tocar em áreas do nosso coração que muitas vezes ficam ocultas para a gente. E é o sofrimento muitas vezes que vem ali para poder mudar e moldar o nosso coração de uma forma que jamais a gente conseguiria fazer sem que isso estivesse acontecendo conosco. É como esse exercício exaustivo que faz você perceber situações que nem mesmo você tinha noção que tinha. Ali vai o nosso coração tocado, transformado, impactado, modelado para cada dia mais parecer com o Senhor. E todas as coisas. Existem alguns textos nas Escrituras que são bastante desafiadores quando ele fala do sofrimento. Um para mim, que sempre mexe com o meu coração, é Tiago, capítulo 1, 2, em que Tiago, irmão de Jesus, escreve e ele fala assim, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Que Tiago também aqui, parecido com o Jó, estava um pouco fora da caixinha, dentro das nossas referências, daquilo que a gente acha que é normal. Como que eu vou me alegrar na provação? E aí ele tenta dar um motivo para isso, ele tenta explicar para a gente o porquê disso. Ele fala, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança.
Apocalipse diz que aquele que permanecer fiel até o final receberá a coroa da vida. E ele diz ainda no versículo 4, ora, a perseverança não deve ter ação. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Meu Deus, como que eu vou me alegrar no sofrimento, na dor, na provação, na luta? Eu só consigo e posso fazer isso quando eu entendo quem Deus é e pelo que Ele tem feito e está fazendo na minha vida. Aí Senhor, eu estou passando por isso. E o que eu quero? Eu quero chegar no final aprovado. E nessa aprovação, então, perceber a perseverança de toda essa dor, em todo esse sofrimento, assim como Jó, na sua trajetória, desde o início até o final, ele manteve-se perseverante. Diz o texto que em nada, Jó pecou com os seus lábios. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Outro texto bastante desafiador, esse agora o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz, a perseverança do sofredor. Ele diz, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia em dia. É como se o sofrimento fosse combustível para a fé. Quanto mais eu sofro, quanto mais eu luto, quanto mais eu estou aqui, mais a minha fé está sendo provada e mais ela está sendo alimentada. É como se o sofrimento fosse ali o gás, o combustível para a chama da fé que arde em meu coração. Porque olha como que ele nomeia o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, aí agora ele coloca outra referência temporal. O momentânea, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O grande quesito do nosso sofrimento é a visão temporal que nós temos das coisas. Meu irmão, você e eu somos finitos, limitados. Nós temos data de validade. Procura a sua aí, em algum lugar deve estar escrito aí. Vai vencer. E nesse dia você vai ser sepultado. E acabou. Nós somos finitos, temporais. Agora, aquele que tem a perspectiva da eternidade tem uma esperança muito maior do que aquilo que se pode viver aqui. Olha, o sofrimento aqui, nesse lugar, não dá cabo ele não é o fim de tudo. Não é. E aí eu preciso fazer você lembrar de algumas coisas. Para que o sofrimento não seja o fim último de todas as situações. O pastor Adelson leu hoje aqui no início do culto Isaías 53, e eu quero lembrar que Isaías 53 faz menção àquele que nós chamamos de o servo sofredor. Jesus, aquele homem que sabe o que é padecer, homem de dores, que sabe o que é padecer. Diz o texto que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. E a cura que nós recebemos de Deus, ela transcende esse aspecto físico aqui, porque esse aqui ainda é corruptível, como nós acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 4, mas ele está falando da nossa alma, do nosso coração, do nosso interior. Aquele quebrado que eu e você temos dentro das nossas almas é restaurado pelo Senhor. E eu então e você podemos olhar para o céu e ter uma perspectiva daquele que nos traz o socorro, como o pastor Lourenço trouxe hoje pela manhã. É Ele quem nos traz o socorro, então eu posso descansar, confiar, eu posso esperar. A dor e o sofrimento não são o fim último. Jesus, Deus, sabe o que é padecer. E olha, o mesmo texto de Isaías 53, ele diz que Deus escolheu moê-lo. Jó sofreu
Jó sofreu terrivelmente. Jesus foi moído, esmagado. A forma que Deus escolheu para salvar o mundo foi por meio da morte do seu filho. Presta atenção em algo que a gente precisa destacar aqui. Um dos pilares da nossa fé, do cristianismo, é que a salvação da humanidade aconteceu pelo sofrimento de um homem. A salvação acontece pela dor, sofrimento e morte de um homem. Então, uma mensagem triunfalista para aqueles que são seguidores daquele que tem como pilar da fé a morte de alguém, eu acho que é um pouco antagônica com a perspectiva daquilo que nos espera quando nós nos achegamos a essa fé. Eu e você vamos sofrer. Jó foi uma antecipação do que aconteceria com Cristo Jesus. E presta atenção em uma coisa. Deus, em sua soberania, poder e graça, a gente sabe que tem nos livrado da morte diariamente. E as circunstâncias, situações de dor, lutas que chegam até nós são instrumento são instrumentos de Deus para que quando nós aprovados por essas situações, possamos mais aperfeiçoados sermos. Hoje eu estar melhor do que eu estava ontem, amanhã, pela luta e dificuldade, estar aperfeiçoado, perseverante na fé em Cristo Jesus. O fim que Jó teve, a história dele, e a gente vai percorrer os capítulos até o capítulo 42, foi de uma compreensão muito maior sobre quem Deus é e uma intensificação no seu relacionamento e intimidade com Deus. Olha a oportunidade que o sofrimento traz para ele. No final das lutas, o fim esperado é melhor do que o cenário do início. Mesmo que o final dessa história não seja a reversão da cena inicial como uma cura, como uma libertação de uma situação. Porque o fim não é aqui. Você percebe que o fim não é aqui? Nós temos data de validade, e essa validade ela pode acontecer de duas formas. Ou o Senhor Jesus volta e nos arrebata, e aqueles que são seus ficarão com ele eternamente no céu, e aqueles que não são dele permanecerão eternamente no inferno com o sofrimento agora que não tem fim. Ou quando o nosso tempo aqui findar, Jesus volta para nós. Para aquele que morreu, Jesus já voltou para ele. E nós passamos a ter um relacionamento com Deus em uma outra perspectiva. Agora, sem mais as mazelas, lutas e sofrimentos que nós ainda vemos aqui. As coisas ainda serão diferentes em um outro tempo, mas ele já encerra. Já encerra essa perspectiva dessa maior batalha que a gente está travando, que é a própria vida. E aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa de vida. Aqueles que são fiéis, santos, ou pela morte, que não triunfará, esse será o marco do retorno do Salvador para ele. A gente muitas vezes não vai compreender o porquê do sofrimento. Verdade. Essa talvez não seja a melhor notícia que eu tenho para poder trazer para você. Você vai estar sofrendo, vai estar enfrentando uma luta em casa, família, atualmente. A gente está enfrentando uma situação como o mundo, a pandemia, e às vezes a gente não vai entender o porquê de cada dessas situações. Mas eu quero te dizer que Deus sabe. Deus sabe o motivo disso. Sabe o porquê nós estamos passando por isso. Deus sabe o porquê você está enfrentando essa dificuldade, essa dor, esse luto. Eu queria dizer que o fato de nós entendermos quem Deus é e sabermos que Ele está no controle de todas as coisas e compreendermos verdadeiramente que Ele sabe os motivos e as razões são para nós um aspecto de consolo e conforto, porque tudo o que Ele faz é perfeito.
tudo que ele faz é perfeito. A gente talvez não vai compreender nunca, jamais. Vai chegar no céu e eu penso que essas coisas a gente brinca, né? Quando chegar no céu, eu vou perguntar. Quando a gente chegar lá, essas coisas deixarão de fazer sentido, deixarão de se preocupar. A gente, Jó, percebe no final da trajetória do livro que somente o fato de entender quem Deus era suficiente para poder dar razão à luta e ao sofrimento que ele estava fazendo, porque Deus não responde uma pergunta sequer das quais ele faz para Deus. Então, a gente vai poder ficar sem resposta, e a resposta, a ausência de resposta de Deus para a gente, é uma resposta parecida com a que Deus deu para Paulo. Você não precisa saber disso. Você vai continuar com o espinho na carne. A minha graça te basta. Saber quem eu sou é suficiente para você. Entenda que esse momento de luta, de sofrimento, de luto, de dor, é uma oportunidade para nós nos aproximarmos mais de Deus. De termos o nosso caráter forjado mais ao caráter de Deus. O texto de Isaías nos dá uma referência. Ele é um homem que sabe o que é padecer. Então a gente sabe que Jesus entende as nossas, sabe, compreende o nosso, e a gente pode descansar. Em nome de Jesus, o Senhor nos guarde. Como diz a oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. O fato de saber que o sofrimento é algo que nos faz mais parecidos com o Senhor não é algo que a gente deve buscar, procurar. A gente não é masoquista. Tanto que na oração o Senhor Jesus nos diz: livra-nos da tentação. Mas quando ela vier, a gente entenda, assim como Jó disse, o Senhor nos deu o bem, não receberíamos também o mal. Glorifica o Senhor, tanto na alegria quanto na dor. Vamos orar? Santo, glorioso, bendito Pai, sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Sabemos que o Senhor sabe. Sofremos, sentimos dores, somos machucados, afligidos. E nessas situações, tendemos a vacilar, a olharmos para trás, rejeitarmos a fé, negarmos o Senhor, gaguejarmos contra, deitarmos aquela dor e sofrimento. Deus, e não entendendo nada, culpa ao Senhor, a gente se afasta de Ti, se afasta dos irmãos. Pai, nós somos homens, pecadores, somos frágeis. Deus, recorrer ao Senhor. Esse recurso, pedir que o Senhor nos fortaleça, capacite, nos dê perseverança, nos dê fé, nos dê compreensão de quem, que haja amor no nosso coração pela Tua palavra, nos apegarmos a ela, Deus, não olharmos para o tamanho da dor que nós sofremos. E na perspectiva da eternidade, nós então enxergarmos o fim de todas essas coisas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Venceu a morte. Ela não tem mais a palavra final. Deus, em nome de Jesus, oro por mim, oro pelos meus irmãos. Quando a luta e o sofrimento chegar, se esse já chegou e bate a porta dos nossos irmãos, na minha Deus, que estejamos capacitados, habilitados, preparados para enfrentar essa luta. Quando terminarmos isso,
Se terminarmos isso aqui, sejamos encontrados fiéis. Se não terminar aqui, sejamos encontrados fiéis na glória. Guarda mim e o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.